Fala você ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre um filme de terror chamado Um Lugar Silencioso, que é um filme sobre o qual eu não sabia praticamente nada. Eu fui ao cinema assistir sem expectativa alguma, eu nem sabia do que se tratava e eu tive uma grata surpresa. O filme é um filme de terror muito bem concatenado e muito bem orquestrado e muito bem delineado do ponto de vista de atmosfera, de ritmo, de história, de construção propriamente dita, como um filme de terror, como um filme de suspense. Ao saltar para áreas um pouco mais grandiosos, o filme sempre funciona de todas as maneiras. Mas do que se trata esse Um Lugar Silencioso? O filme se passa num futuro distópico, onde criaturas cegas atacam a Terra. E aí no meio disso tudo tem uma família encabeçada pelo John Krasinski e pela Emily Blunt. E eles basicamente vivem sem poder emitir qualquer som. Eles se comunicam através de linguagem de sinais, eles andam sorrateiramente, eles não podem fazer barulho nenhum. E isso, inclusive, toda essa premissa do filme, ela é muito bem desenvolvida pelo roteiro, que é um roteiro que consegue, inclusive, desenvolver os personagens sem nenhum tipo de diálogo. Só o fato do filme dispensar diálogos já é, por si só, uma atitude ousada e digna de nota. E mesmo sem contar com muita exposição falada, o filme ele consegue desenvolver muito bem todos os personagens, os conflitos internos, as relações entre cada um deles, fica tudo muito claro aqui nesse Um Lugar Silencioso. Por exemplo, logo numa das primeiras cenas do filme, existe uma tragédia que ocorre porque uma criança brincou com um brinquedo. O pleonasmo ficou horroroso, eu sei, mas enfim. E isso, de certa forma, reflete muito bem a própria condição a qual aquelas pessoas vivem. Por exemplo, essas crianças elas não podem nem brincar, elas não podem se divertir, elas não podem ser crianças, porque elas estão vivendo sob a ameaça constante daqueles monstros e tal. E também, logo no início do filme, sem spoiler, claro, a gente vê um plano que mostra a barriga da personagem da Emily Blunt grávida, e aí logo em seguida ela começa a interagir com aqueles brinquedinhos de botar em berço, que tem umas navezinhas e uns planetinhas e tal, esqueci o nome, que fica girando pra criança ver. E aí aquilo, só de você ver isso, você já entende que a personagem ela tá tentando suprir uma espécie de perda, que ela tá tentando preencher uma lacuna emocional dela. É interessante esse tipo de coisa. E o filme é cheio de momentos contemplativos, cheio de momentos onde os personagens eles tentam conviver no meio desse caos todo. E além disso, além de desenvolver todas essas relações de uma maneira muito eficaz e muito apropriada, sem depender de uma exposição falada o tempo todo, o filme ele também consegue criar muito bem a atmosfera de tensão em torno dele. Nesse sentido, o design de produção e a trilha sonora são fundamentais porque elas te jogam dentro daquele universo pós-apocalíptico. Elas fazem você entender o caos e a hostilidade na qual aqueles personagens estão inseridos, e nisso, como eu falei, do ponto de vista estético, o filme ele depende muito disso. E nisso ele funciona. Além disso, como eu falei, a atmosfera do filme é muito bem resolvida, é um filme de terror, ele começa como um suspense, como um thriller, e ele tem momentos que são realmente agoniantes. O terceiro ato do filme, em especial, é de uma agonia incessante, realmente. Aqui e ali, o filme ele apela para algumas maneiras mais fáceis de provocar o susto. Por exemplo, tem alguns jump scares que soam um pouco gratuitos e meio forçados. E além disso, eu confesso que eu não gosto muito da maneira como o filme mostra os monstros mesmo. Eu acho que assim, logo de cara você já vê o monstro surgindo em cena, e aí depois a gente vê vários planos fechados mostrando detalhadamente a cara do monstro, esse tipo de coisa. E eu acho que nesse sentido o filme ele perde a oportunidade de apostar um pouquinho mais na imaginação do espectador, sabe? De não mostrar, mas de sugerir o horror. Porque não tem nada mais assustador do que a nossa própria imaginação, que é uma coisa que o Spielberg faz no Tubarão, que o Ridley Scott faz no primeiro Alien, esse tipo de coisa. E aqui nesse filme, os monstros eles já são mostrados assim, tipo, logo do começo e até o final. Mas apesar disso, eu acho que é um filme, ainda assim funciona muito bem, e ele é um filme que é um bom exemplo de uma obra que consegue desenvolver bem a ironia dramática. O que é a ironia dramática? Existem situações onde a tensão pega tanto os personagens quanto o público de surpresa. Por exemplo, uma explosão que nem os personagens e nem o público sabia que estava para acontecer. Isso é uma tensão. Agora, a ironia dramática é quando o espectador sabe que algo está ali
e que algo pode prejudicar os personagens. E nesse filme aqui, existem momentos onde a gente sabe que um objeto pode machucar os personagens, mas os personagens não sabem da existência desse objeto. Então, a tensão se forma a partir dessa ironia dramática. E além disso, para complementar, esse é um filme que, assim, a gente ainda tá em abril, mas eu acho que, assim, já temos aí um filme que certamente merece ser indicado ao Oscar de melhor mixagem de som em 2019. Porque, assim, esse é um filme que, por se passar num ambiente silencioso, onde o som é quase inteiramente desprezado, onde os personagens têm que ficar calados e fazer poucos ruídos, isso, obviamente, significa que Um Lugar Silencioso é um filme que depende bastante da mixagem de som, depende do trabalho, do design de som. E nisso o filme é muito eficiente, porque assim, a gente consegue se ater aos ruídos, a gente consegue se ater aos pequenos sonzinhos que constroem a mística daquele universo e como que um ruído um pouco mais elevado pode construir a tensão inteira. Então assim, do ponto de vista de som, é um filme que depende muito de uma boa construção para funcionar por causa da tensão geral do filme, da própria premissa do filme. E além disso, existem alguns momentos onde o filme consegue aproveitar isso de uma maneira um pouco mais criativa. Por exemplo, existe uma personagem que é surda e em certos momentos a gente assume meio que o ponto de vista ou o ponto de audição, entre aspas, dessa personagem surda. E aí a gente sente que o silêncio que ela ouve é diferente do silêncio que os outros personagens que não são surdos tentam preservar. É um pouco mais abafado e tal. Então é um filme que, do ponto de vista de som, ele é muito cuidadoso e ele é um filme que constrói a tensão de uma maneira brilhante através da mixagem de som. É um filme que realmente, o som desse filme merece ser indicado a prêmios, sem dúvida alguma. É isso, eu realmente gostei muito desse Um Lugar Silencioso, eu acho que é a primeira ou uma das primeiras grandes surpresas que o cinema trouxe em 2018, pelo menos é a primeira que o gênero terror trouxe em 2018. É isso. Assistam aí, que é um filme realmente muito bom. Então é isso, eu me despeço, um grande abraço, comentem, compartilhem, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal. Um grande abraço e valeu!